Assim, primeiro, assim, a primeira coisa que me incomodou muito, assim, eu acho que incomodou todo mundo, inclusive acho que os botafoguenses também, que não ficaram ainda, que não viraram uma seita, que foi aquela coisa de um sujeito chegar no Brasil, e aí não tem nada de patriotada, nada, mas apontar o dedo para todo mundo e falar que aqui tem manipulação de resultado, corrupção, etc., sem prova. Esse é o problema. Porque também é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. Ninguém tem dúvida que é muito provável de ter. E já mostraram que existe manipulação. E ainda mais agora, com essa loucura das bets, etc. É óbvio que amanhã ou depois vai surgir manipulação. Que a gente está diante de um quadro ensandecido de bets, etc., que isso cresce cada vez mais. E aí, quando pintar, alguma iluminada vai falar, tá vendo? Tinha razão. Não tinha. Porque você não pode apontar o dedo sem provas. E aquela cena, isso é uma loucura. Aquela cena realmente dele no Senado, apontando o dedo para todo mundo. Ele, quando cita e fala em times, e aí ele fala em jogadores, e quando você vai ler o relatório, é muito possível você identificar jogadores. Você está apontando o nome de pessoas, cara, sem prova, cara. Isso é uma loucura, cara. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, bom, quem é essa pessoa que está chegando num país e apontando o dedo para todo mundo, para o sistema inteiro, e por quê? E aí você vai entender um pouco mais quem é essa pessoa, assim, né? Que é um cara da extrema-direita americana, apoiador do Trump, e que usa os mesmos métodos, né? Primeiro você precisa entender um pouco da pessoa. Entre outras coisas, ele chega no Brasil com um discurso, logo depois que ele começa a fazer essas acusações, com um discurso absolutamente bolsonarista, né? O Brasil está sob censura, ele fala literalmente isso está publicado. O Brasil está sob censura, etc., que é um discurso que a gente sabe muito. Então a gente começa a entender um pouco essa pessoa, quem é John Textor, etc. E a partir daí eu vou começar a ver o negócio dele. E começo a encontrar nesse lugar justiça americana, comissão de valores, o histórico dele, porque, entre outras coisas, tem uma senha, inclusive na primeira matéria, que ele fala, ele se anuncia para o Senado e fala, deixa eu contar para vocês, eu fiz minha fortuna numa empresa de inteligência artificial, né, etc, etc. E aí eu falei, vamos ver como fez a fortuna, etc. E aí você vai ver, e vai ver que a história não é bem assim. E aí você começa a entender como ele fez a fortuna, você descobre subsídios estatais de milhões de dólares, quase 100 milhões, que se esvai em pó. E não é possível que alguém banalize isso, sabe? Você recebeu 100 milhões, quase 100 milhões, 84 espécies, mais terrenos, etc., do estado da Flórida, de cidades ali do estado da Flórida, e esse dinheiro se esvaiu, não virou nada, sumiu. E aí você tenta entender da onde esse cara fez a fortuna e começa a ligar os pontos. E é importante dizer isso, sabe? Porque, entre outras coisas, assim, tem um editorial de um jornal da Flórida que é muito feliz e fala no texto do sistema financeiro e como os homens, a gente se lembra muito do Brasil, parece que está falando do Brasil, como os homens poderosos manipulam o sistema e acabam impunes, né? Que é o que está falando após o julgamento dele. Que ele chega, como é o modus operandi dele também, em geral não vai a julgamento, não vai ao transitado em julgado. Quando chega perto, faz um acordo. E nesse acordo, por exemplo, do estado da Flórida, quem arca com as despesas são as seguradoras. Quer dizer, nem isso ele arca. E ele ainda se dá bem no final. Então, é atrás desse homem que a gente vai entender. Um cara que, nos negócios, conseguiu, por exemplo, um subsídio de 100 milhões, esse dinheiro sumiu. Os sócios dele, você vai ver a ação deles na justiça, porque não falam. Isso é outra coisa que vai estar na quarta matéria, eu dou aqui um breve spoiler. As pessoas têm uma névoa de silêncio em torno do personagem impressionante, e você não consegue falar com elas. Então você vai entendendo isso tudo e vai vendo a teia que se monta
em torno dele e o modus operandi dele. No primeiro negócio, que é a Digital Domain, uma empresa histórica, etc., do cinema de Hollywood. E aí no segundo negócio, que é muito parecido, que hoje a gente conta um pouco desse segundo negócio, a Pulse Evolution, e depois na fusão que ele faz, e isso está na terceira matéria, e a conexão com as empresas, quem financia ele, quem nem chega a financiar, mas se apresenta, e são histórias inacreditáveis. Então a gente vai Lúcio, começando a entender essas conexões. Lúcio, é possível fazer um paralelo, embora fora do futebol, com a figura assim, o grande empreendedor Ike Batista? Eu acho que sim. Eu acho que sim, no sentido, Juca, assim, do quase um mercador de ilusões, né? Que é um termo que eu uso até na primeira matéria. Porque, por exemplo, quando ele consegue o subsídio do estado da Flórida, ele consegue um subsídio dessa grandeza que eu falei, de quase 100 milhões do estado da Flórida, juntando aqui e ali tudo, e esse dinheiro some. Porque ele prometeu, entre outras coisas, que ele faria da Flórida a Hollywood do Oriente. E isso tem muito paralelo com o Ike, né? E aí, quando você vai vendo o modus operandi desse cara, é mais ou menos sempre o mesmo, né? Vai, gastos excessivos, sem pensar no amanhã. As empresas, por exemplo, a matéria de hoje cita que o segundo grande negócio deles, essa Pulse Evolution, em 7 anos já tinha um déficit de 420 milhões de dólares. A primeira também. Então, é um cara que vai jogando para frente, em geral. Depois ele oferece na Bolsa de Valores, é um segundo momento do negócio dele, sempre. E ele já avisou que vai fazer isso na Eagle, e vai botar. E aí, o negócio, ele vende, arrecada muito dinheiro, e aí sim arrecada dinheiro na Bolsa de Valores, e esse é um momento chave até para a gente entender, quando eu vou entender um pouco mais da vida dele, o dinheiro, onde ele ganha muito dinheiro, porque em 2020, quando estoura a Covid, a gente sabe que tem uma parada geral no mercado. A Bolsa de Valores americana para. E quando ela volta, está uma euforia muito grande. E ele bota ações para vender, aí já é outro negócio que a gente vai contar amanhã, e ganha muito dinheiro. Não esse tudo, tem a história dos investidores, etc. Mas então ele tem um modus operandi, que em geral acaba com ele saindo das empresas e indo embora e deixando um caos. Até aqui foi assim. A gente pode falar do que foi assim. Agora, isso a gente está falando em cima de fato, Juca. Agora, como mera assim, especulação minha, é uma coisa assim de a gente pensar, e acho que a gente pode fazer com toda a responsabilidade, o que a gente está vendo também é um cara que os movimentos dele falam muito assim. E aí a gente está falando de um método de um cara da extrema-direita, bolsonarista, que fala que está tudo sob censura, de quebrar o sistema, né? Ele esta semana falou que, olha, temos que acabar com a CBF como está, e aí a gente pode falar sobre isso também, e fazer uma liga. Então, assim, a gente está vendo primeiro um cara tentando destruir, e está conseguindo, porque hoje não tem um pênalti mais no campeonato, nos jogos no Brasil, que não se fala o Texas tem razão, né? Então, assim, esse cara vai conseguindo quebrar um sistema e vai propondo um novo, que quem vai estar? Aí eu estou falando uma suposição. E aí, só um parênteses, Juca, eu quero ouvir muito mais vocês do que eu. Quando a gente fala isso também, dele fala da CBF, também aparece gente para falar defensores da CBF, etc. E aí, eu acho que a biografia dos três aqui fala por ela mesma, não precisa ninguém se explicar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, matéria, né, por exemplo, manipulação de resultado. Lembremos da máfia da loteria esportiva em 82, denunciado pela Placar. Lembremos em 2005 da máfia do apito, denunciado pela revista. Placar é por Juca Kfouri, tá? E lembremos mais. É isso, não tem jeito. Eu agora, porque critico o atual presidente mitômano do Corinthians, sou tratado como amigo do André Sanches. Isso é uma loucura, né? Que é o cara que mais bate em mim em toda a minha vida, né? Então, é assim que as coisas funcionam.
E para isso a gente não tem que dar, de fato, a menor atenção. A menor é aquilo. Leão não briga com gambá, porque quem os vê engalfinhados não sabe de onde vem o mau cheiro. Então você fica longe. Você fica longe do gambá, né? E por mais que seja um bichinho simpático, e até o torcedor do Corinthians é identificado com ele. Mas é isso, Lúcio. E não é possível, né? O que mais me irrita, para te falar bem a verdade, criança botafoguense que fui, ao lado de um Zé Trajano que te conta 70 mil histórias maravilhosas do Botafogo que ele assistiu no Maracanã e que exacerbaram a paixão dele pelo futebol, né? No momento em que o Fluminense ganha de 1-0 o gol do Thiago Silva e o Arias, aos 27 minutos do segundo tempo, vai bater um pênalti. Correu, bateu, gol. 2-0. 2-0 o Fluminense, está classificando o Fluminense, está caindo o Grêmio. Eu falava sobre o Botafogo. O que o Botafogo proporcionou para a gente, o grande Botafogo. Isso. Então, né? Agora, o que me assusta é isso, né, Zé? É como a gente cada vez mais, né, nesse sistema capitalista globalizado, a gente vê aventureiros capazes de sobreviver, de perdurar. O Juca travou. Agora quem travou foi o Juca. Vou segurar daqui. O Juca está voltando. O Fluminense que está classificando, né, só porque ele está 2-0, era o que ele precisava para classificar, despachando o Grêmio. Hoje vamos ter jogos também do Corinthians, do Juca, tem jogo do Atlético Mineiro, e amanhã é o jogo mais esperado, talvez, que é Palmeiras e Botafogo. Foi só o Juca falar de gambá, se engalfinhar com gambá, viu, Lúcio? Para explodir lá a internet dele. Mas vamos tocando daqui, ó. Vamos tocando daqui, ó. Deixa eu pegar o roteiro do programa aqui para ajudar. Pera aí, aqui, ó. Feito pelo Rubens. Vamos ver aqui, ó. Seu Zé, quando o Juca voltar, eu quero só, em cima do que ele está falando, levantar assim, uma última bola, porque eu acho que assim, tudo isso que a gente está falando sobre um personagem é muito maior do que sobre um personagem. E se o Juca estiver escutando a gente, depois eu quero muito ouvir ele e você sobre isso também. A gente está falando de um universo que entrou no Brasil de uma forma pela porta dos fundos, e a gente pode falar sobre, e que é a questão das SAFs. E elas foram recebidas, e a gente pode também debater o papel da imprensa nisso, sem qualquer discussão maior, sem qualquer investigação maior. E essa é uma realidade que a gente vai ter que deparar daqui para frente. Aí, o que são essas SAFs? Mergulhar um pouco, quem são os financiadores? E aí um breve parênteses. Há um momento chave nessa história toda, e o Irlan Simões, um grande pesquisador, ele tratou muito sobre isso. Eu também estava conversando com ele sobre isso também, sobre esse universo das SAFs. Está um momento chave em 2021, quando no Congresso Nacional a lei ela é totalmente modificada e você tira todos os mecanismos que você possibilitava chegar a todos os donos de SAF. E isso, quando a gente vai entender quem está por trás disso, isso se chama Paulo Guedes. É inacreditável, mas o senhor Paulo Guedes operou para que donos de SAF, que não se consiga chegar até o fim de quem são donos de SAF, os proprietários. Você pode ter lá quem assina, etc. Ou pode até não ter, porque você não chega. E isso é um ponto fundamental nessa discussão, que é muito maior do que sobre um personagem. A gente está falando de um novo mundo que está chegando, e o Brasil e sua imprensa não promovem esse debate, sabe? Que tinha que ser debatido. O que está chegando? A gente está falando... Como estão chegando as guests agora, né?
Hoje acaba hoje à noite. No universo, Né? não só no Brasil, seu Zé, como no mundo, que a gente tem muito dinheiro por aí, muito dinheiro sujo, e aí eu estou falando de uma forma geral, de novo, por favor. Dinheiro sujo, dinheiro de oligarcas russos, dinheiro de tudo que é jeito, dinheiro de bets, dinheiro de tudo por trás desse negócio. E a gente não se preparou para enfrentar isso. Então essa discussão toda, no fim, é muito maior do que sobre um personagem. Isso. O Juca voltou. Isso voltou. É importante isso ficar claro, como é importante que fique claro que aqui, e não só nós, vivemos falando dos juros extorsivos da Crefisa que patrocina o Palmeiras. Vivemos falando disso. Né? E dizem, eu nunca vi vocês falarem da Leila Pereira. Só a minha ela processou 4 vezes por essas coisas. Então é um negócio de maluco, que as pessoas façam o papel de avestruzes. Não queiram ver quando toca no clube delas. Aí eu lembro a figura de Emil Pinheiro, que é ídolo na história do Botafogo. Era um bicheiro. Era um bicheiro que deu o título pro Botafogo. Então vale tudo. Qual